Vamos lá. Ó, seguinte, tá aqui o ESO de Aline. Tá bom, o ESO, mas tem uma coisa que é justamente que eu quero mostrar para todo mundo, que serve para orientação para os futuros ESOs e para ela, para o ESO dela. Então tá aqui listas, resumo, introdução. Aline, você não me mandou, né? Mas tudo bem, eu mostro a partir desse aqui mesmo. Não, eu mostro a partir desse aqui mesmo, não tem problema não. Então veja, olha, aqui começa a introdução, que aí ela fala, né, o que é o estágio, tal, faz um resumo aqui sobre onde é que foi feito, o período, carga horária, né, o que ela fez, beleza. Aí quando chega no último parágrafo da introdução, aí tem assim: este relatório visa apresentar a estrutura do local de estágio, descrever atividades desenvolvidas, relatar a casuística acompanhada e discutir um tema relevante na rotina da clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Aí colocou 2 pontos: estudo retrospectivo da ocorrência de parasitas intestinais achados em cães e gatos atendidos em uma clínica particular de Aracaju. Beleza. Só que o que é que está acontecendo? Eu não vou falar sobre a parte da descrição do estágio, porque isso tá beleza. A questão é justamente essa parte aqui, ó, estudo retrospectivo, que está se repetindo em todos os estágios a seguinte coisa. Aí tá aqui a descrição do estágio dela. Aqui, pronto, revisão. Bom, Aline, eu não vou ficar falando as coisas que eu já coloquei aqui do lado, tá, Aline? Você vai fazendo aí, que é, por exemplo, colocar o título aqui, né, do trabalho aqui em cima. Aí ela começou, né, a revisão de literatura sobre o trabalho dela. Primeira coisa que tem que fazer quando começa a escrever um trabalho é focar no título. O título dela é Levantamento de Parasitas na Clínica. Aí começou a introdução. A presença de parasitas intestinais em animais de estimação é uma preocupação, parari parará. O exame parasitológico de fezes é essencial para a detecção e identificação. O parasita intestinal ocupa, parari parará. Aí, quando chegou aqui, no final da introdução de um trabalho, aí realmente tem que ter isso aqui. O objetivo. Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos principais parasitas intestinais detectados em exames parasitológicos de fezes de cães e gatos nos bairros de Aracaju. Bom, aqui tem que mudar, Aline, já vi outra coisa aqui, tá? Porque não detectou em todos os bairros, né? Então coloca diagnosticados na clínica, né? Em determinada clínica. Dessa forma, será possível observar os parasitas mais comuns em cada região, o que contribuirá para o desenvolvimento de ações de saúde pública visando a redução dos casos. Dessa forma, para você observar parasitas mais comuns em cada região. Bom, tem que mudar aqui também, viu, Aline? Porque não foi feito de todos os bairros, então não tem como fazer de cada região isso aqui, né? Então você tem que colocar o objetivo em cima da clínica que foi feito o estágio, tá? Lógico que lá na discussão você discute as regiões, né? Eu até marquei lá, né? Discutir as regiões que foram detectadas, fazer uma discussão em cima daquilo ali. Tá? Aí começou a metodologia. Desenho e local de estudo, beleza. Metodologia. Aí começou a falar metodologia, aí veio revisão de literatura. Não. A revisão de literatura ela tem que estar embutida aqui na introdução. Tá? E não metodologia, aí depois revisão de literatura. Não. Tá? Então, qual é a ordem? A ordem é a seguinte de um trabalho. E aí, por isso que eu pedi para vocês lerem o trabalho lá, que eu mandei, que é esse aqui. Aí vamos destrinchar aqui o que é que tem nesse trabalho aqui. Não vai ler o trabalho todo, tá? Ocorrência de parasitose gastrointestinais em cães e gatos domiciliados em Santos. Pronto.
Aline, você não precisa colocar no título que foi feito em tal clínica. Você pode fazer exatamente o que foi feito nesse trabalho aqui. Ocorrência de parasitas intestinais em cães e gatos em Aracaju. Onde foi feito, você vai colocar lá na metodologia, certo? E como foi feito. Que foi feito em uma clínica específica, tá? Mas no título não precisa colocar, tá? Aí vem, ó. Introdução. O Brasil ocupa terceiro lugar no mundo em números de animais de estimação, com a população parari parará. Ele fez um levantamento aqui de população. Nos grandes centros urbanos, o nível de exposição humana e vários agentes sonoros tem se relacionado fortemente com o número. Então, o que ele está fazendo aqui? O que tem que estar na introdução de um trabalho tem que embasar o trabalho. Não precisa, na revisão da literatura do trabalho, falar tudo sobre os aspectos que envolvem a problemática. É o suficiente para criar embasamento para chegar até os objetivos do trabalho. Então veja que olha o tamanho da introdução ao trabalho. É só isso aqui desse trabalho. Tá? Aí vamos aqui continuar destrinchando. Aqui. As doenças gastrointestinais causadas por helmintos e protozoários estão entre as doenças mais comuns em cães e gatos. Aí colocou um autor. E aí na introdução tem autores também. É coisa embasada em autores. Esses são problemas importantes do ponto de vista de saúde pública, parari parará. Além disso, os ovos de helmintos, protózoos podem permanecer no solo longo, parari parará. Assim, então, o que está acontecendo aqui? Ele está criando uma hipótese e uma justificativa para o trabalho. O objetivo da introdução é isso. É você falar algumas coisas aqui que tem a ligação com a hipótese e a justificativa do trabalho. Então, aqui no final desse parágrafo aqui, ele colocou: assim, o diagnóstico de infecções parasitárias é muito importante para a implementação de medidas profiláticas adequadas para prevenir a transmissão. Então, isso aqui é a justificativa do trabalho. Vamos reler aqui de novo o título. Olha o título. Ocorrência de parasitas gastrointestinais. Quando a gente está corrigindo o trabalho, a gente olha o título, a gente olha a justificativa ou hipótese, né? Que está aqui, ó. Não precisava nem colocar autor nisso aqui, tá? Mas ele colocou, tá? Então, nessa frase aqui não precisava colocar autor porque é algo que já se sabe, isso aí, né? Então, isso aqui é a justificativa para o trabalho dele. Aí continuou. Os helmintos mais frequentes observados em cães e gatos domésticos são... Isso aqui que ele está colocando aqui, ele poderia ter colocado antes dessa frase aqui. Inclusive é o mais comum. O mais comum é ter o parágrafo ou a frase que gera uma hipótese e uma justificativa logo antes do objetivo. Mas não está errado não o que ele fez também. Então colocou aqui antes, né? Aí ele continua aqui. Os helmintos mais frequentes observados em cães e gatos domésticos, ele fez um levantamento na literatura aqui, né? Do que a literatura fala, o que é mais comum. Aí ele colocou aqui. Por que ele colocou? Porque este trabalho visa isso também, só que especificamente em Santos. Entendeu? E aí ele vai colocar os resultados dele e depois vai discutir em cima dos outros autores que fizeram esse tipo de levantamento em diferentes cidades, e se tiver em Santos, melhor ainda também, né? Vai discutir em cima dos resultados deles, né? Aí veio. O objetivo do presente estudo foi determinar a frequência de parasitas gastrointestinais em amostras fecais obtidas em cães e gatos domiciliados, atendidos nos... Aqui sim, viu, Aline? Aí, tá vendo aí? Ele não colocou lá no título, ele colocou já aqui no objetivo. Aí você pode colocar no objetivo para mostrar que o objetivo é mostrar o levantamento especificamente de uma clínica. Tá? Então, obtido em cães domésticos atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária de Santos, Brasil. Também tentamos determinar... Isso aqui não fica legal, tá? Também alguém está pedindo para participar, né? Ou não? Não. Não, a Emeline entrou. Também tentamos determinar, não fica legal isso para um objetivo, tá? Tentar, não, ou faz ou não faz, não existe de tentar, né? Também tentamos determinar se a presença de tais parasitas estava associada à característica do hospedeiro
como sexo, idade e presença de diarreia. Bom, mas isso aqui foi as informações que ele tinha, né? Aí, Aline, você tem que ver o que é que você tem de informação. Você vai conseguir. Você fez nesse levantamento, você apenas fez o levantamento dos parasitas ou fez levantamento de idade, de sexo? Então, se você não fez, nem coloca no objetivo, entendeu? O objetivo, ele tem que bater com o título, e o título e o objetivo tem que bater com a conclusão. Se você não tem os dados, você não coloca. Então, ele não deveria nem ter colocado aqui. Tentar. Não existe tentar. Aí começou. O estudo foi realizado no laboratório. Aí sim, ó, a metodologia tem que raciocinar exatamente o que é que foi feito e tem que descrever o que foi feito. O estudo foi realizado no laboratório de parasitologia da faculdade, né, entre setembro e abril de tal ano. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética. Bom, mas aqui foi porque foi uma pesquisa, provavelmente foi um PIBIC, ou não sei se foi tese. E aí eles têm que submeter isso a comitê de ética, né? O seu, como não foi PIBIC, nem tese, nada, não foi submetido a comitê de ética. Não tem problema. Então não precisa colocar. Aí, Aline, você fez isso, fez uma certa separação, né? De algumas coisas, né? Então, animais. As amostras fecais de 100 animais domésticos que foram atendidos diretamente no motivo, foram coletados. O trabalho dele foi diferente do seu. O seu foi um estudo retrospectivo. Que você foi lá nas fichas e fez um levantamento. Aqui não, aqui ele foi, né, um estudo diferente. O material foi mantido refrigerado, até então tudo bem. Aqui ele está descrevendo como foi feito o exame. No caso do seu, Aline, você não fez os exames. Né? Os exames já estavam feitos. Então, você não vai falar nada de exames, né? Você pode até citar qual técnica que foi utilizada, mas não entra em detalhes, principalmente na revisão. Tá? Técnicas de diagnóstico. Para a pesquisa, o diagnóstico foi feito por meio de 3 métodos para o exame, para a histologia, flotação, Você pode até citar e colocar os autores, né, quais são as técnicas que foram feitas, mas não entra muito em detalhes. Análise estatística. Tem que fazer análise estatística. Né? Então, como o seu não foi um projeto assim de PIBIC, não foi colocado, né? Mas você pode colocar no final do seu trabalho, você fazer uma análise estatística. Qual método estatístico eu vou utilizar para os dados que eu tenho? Tem várias formas de você procurar saber quais são esses métodos estatísticos. Um é você pegar trabalhos parecidos com o seu, como esse aqui, por exemplo, e verificar qual foi a análise estatística que ele fez. Né? Aí colocou aqui, para características da amostra, calcula-se a estatística descritiva, incluindo a frequência relativa das variáveis, categorias. Isso aqui é porcentagem, né? Investigadas e respectivos intervalos de confiança de 95%, proporção. O teste quadrado de Pearson e teste de F de Fischer foram realizados para não vou ler tudo não, tá? Então, ou você pega os trabalhos que já foram feitos e verifica quais são as análises estatísticas, ou simplesmente eu já testei isso. Hoje em dia tem a tal da inteligência artificial. Você pode pegar seu trabalho, colocar na inteligência artificial, fazer um prompt de comando, para que esse prompt de comando, né, analise o seu trabalho e sugira métodos estatísticos de avaliação perante os dados que você tem. Eu já testei isso e dá certo. Tá? Então são duas formas de buscar qual método estatístico. Eu não sei como faz método estatístico. Uai, gente, hoje em dia tá tudo na internet. Você botar vídeo lá, vídeo no YouTube. Teste de Fischer, estatística em animais, alguma coisa assim, bota lá. Vai ter um monte de vídeo explicando. Esses testes também tem um monte de programa que faz isso automaticamente. Você coloca no programa e os dados e ele já calcula tudo e já dá o resultado. Tá? Ou no mínimo, se você não fez nenhum teste, né, nenhum desses testes, mas você tem que descrever que fez uma análise descritiva, não sei o que, utilizou o Excel e fez porcentagem, sei lá. Tem que descrever o que foi feito. Tá? Então, aí veio, né? Análise estatística, resultado de discussão. Aí, Aline, você colocou no seu trabalho
separado. Resultados, aí colocou o resultado e depois colocou discussão separado. Eu acho que isso complica demais. Eu prefiro muito mais que faça já direto, resultados e discussão, porque você coloca determinado resultado e imediatamente você já discute, né? Então aqui, vamos tomar como exemplo aqui. Vamos lá. Entre 85 cães, 59 foram fêmeas, não sei o que foram machos, não sei o que, sendo observado diarreia de 35 deles. Entre os 15 gatos havia 9 fêmeas, para aí parará. Dos 85 amostras fecais caninas avaliadas, 31,8% foram positivos pela ficção única ou mista. Identificamos helminths ancilóstoma, não sei o que, giardia, assim, dos 15 amostras fecais felinas, 41% foram positivas. Pronto, ele colocou os resultados aqui. Até aqui é o resultado dele. Aí aqui ele veio discutir. Ó. Estudos anteriores demonstraram que esses parasitas gastrointestinais são comuns em cães e gatos, em várias regiões do Brasil. Pronto, e colocou os autores que fizeram estudos e mostraram isso. Pronto, isso aqui é discussão, isso aqui é discutir. É você parear seu resultado com o que já tem na literatura. Se fosse algo contrário, se fosse o que você encontrar foi totalmente diferente do que os outros autores vêm observando. Pronto, aí você vai colocar uma frase discordando. Né? Por outro lado, em vários estudos foi verificado que não foram esses parasitas, e sim tal, colocar o autor. Tá? Isso é discutir. Dá outro exemplo aqui, um parágrafo menor aqui. A positividade é influenciada pela idade de cães e gatos, pelas condições ambientais como temperatura, umidade e densidade animal. Aí ele colocou autores que afirmam isso aqui foram autores que afirmam isso. O solo, por sua vez, pode atuar como um reservatório de diversos agentes infecciosos, colocou o autor. No entanto, informações sobre as condições ambientais em que o animal vive não foram avaliadas nesse estudo. Pronto. É interessante colocar esse tipo de coisa, porque às vezes quem está lendo o trabalho se pergunta, por que não avaliou tal coisa? Porque não tinha os dados. Mas ele fez uma discussão aqui que isso aqui é importante. Tá? E por aí vai, tá? Não vou ficar lendo tudo aqui. Tabela. Aline, eu coloquei uma observação lá que quadro é diferente de tabela. Quadro é todo fechado. Tabela é aberta assim, tá? Então isso é a diferença de tabela para quadro. E normalmente em trabalho coloca tabela e não quadro, tá? Vamos ver aqui, continuar aqui, vamos ver mais algum parágrafo aqui embaixo. A discussão como é grande, tá vendo? A discussão é a parte mais importante do trabalho, né? Então eu pedi para vocês lerem, para vocês verem. Toda vez que eu peço que a gente faz lá seminário, o que eu quero que vocês façam é justamente o exercício disso. E eu percebo que não está havendo isso. Eu percebo que estão lá, indo lá apresentar de qualquer jeito e não é para fazer isso. Daqui a pouco eu falo sobre esse seminário. Pronto, aí vamos ver o que é que está aqui no final. Ó. As informações sobre o uso de antiamíticos foram obtidas apenas em alguns dos animais do estudo. Dentre o que estavam aparecendo apenas 4 recebendo tratamento. Tal. Tá, tudo bem, mas aí é porque ele fez um levantamento sobre isso também, né? E aí ele discutiu. Então o seu trabalho não precisa ser igual a esse aqui. Eu só estou querendo que vocês observem um trabalho que está curto e veja como é que escreve. Tá? Vamos para a conclusão. Apesar das deficiências identificadas no estudo, como a ausência de informações relacionadas ao uso prévio de vermífugos, características do ambiente onde o animal vive e tamanho reduzido da amostra, o presente estudo revela a ocorrência principalmente de ancilóstoma e giardia em amostras fecais dos animais avaliados, ambos agentes com potencial risco de transmissão de zoonose. O resultado obtido tem grande importância epidemiológica, uma vez que existem poucos relatos sobre a ocorrência de endoparasitas em animais na região estudada. Isso aqui é uma coisa que se você não encontrou estudos aqui em Aracaju, desse que você fez, é interessante colocar isso na conclusão. Portanto, ressalta-se a importância dos testes parasitológicos para o correto diagnóstico e tratamento das doenças parasitárias.
A conclusão está batendo com o título? Tá. Se você lê o título, está batendo com a conclusão. Você não pode concluir o que não está implícito no título. Tá? Aí vocês podem perguntar, professor, mas você está pedindo para colocar isso, vai ficar um ESO curto. Sim, vai ficar o ESO curto, vai ficar a parte do artigo curto, mas eu quero que já fique em formato publicável. E olha, outra coisa, antes de mandar o trabalho para vocês, eu fui ver se essa revista aqui tem bom qualis. Tem, essa revista é qualis A2. Então foi publicado esse artigo numa revista boa, exigente. Tá? Aí vamos voltar lá para o artigo então. Então, Aline, é o seguinte, o que eu quero que você veja no seu trabalho é rever a sua introdução. Dentro da sua introdução, o que é que você pode pegar daqui, ó, daqui, dessa revisão de literatura, cadê? Depois de metodologia que você colocou aqui, revisão de literatura. Então, olha, revisão de literatura. A revisão de literatura foi feita com base na leitura de artigos disponíveis na base. Tudo bem, você pode deixar isso aqui, mas o que eu vou querer que você faça? Eu quero que você puxe essa revisão de literatura aqui para algo à parte. Você vai fazer uma coisa antes do artigo, você vai colocar o título, algum título assim. Como é que pode colocar um título? Deixa eu ver aqui. Como você não colocou o título aqui, eu vou ter que subir lá para cima. Estudo retrospectivo de ocorrência de parasitas intestinais. Você pode colocar aqui, assim, aspectos gerais sobre parasitas intestinais. Deixa eu voltar aqui na introdução. Aqui. Ó. Então você vai fazer o seguinte. Este relatório visa apresentar a estrutura do local do estágio, descrever atividades desenvolvidas, relatadas para ir para rotina e cirurgia não é. Discutir acompanhadas. Pronto. Vamos botar abordar. Abordar aspectos gerais sobre parasitas intestinais em cães. Cães e gatos, né? Você incluiu gatos, né? Intestinais. Então, seu ESO vai ficar subdividido em 3 partes. Uma parte é a descrição do ESO. Parte 2. Eu só estou colocando desse jeito aqui para você visualizar, tá? Mas você vai colocar em forma de texto mesmo aqui no final. Abordar aspectos gerais sobre os parasitas intestinais em cães e gatos. E 3. Escrita do artigo intitulado. Aí você coloca o título do trabalho. Então, você vai puxar tudo que você colocou na sua introdução e na sua revisão de literatura que não tem nada a ver com embasamento para o trabalho e vai colocar nessa parte aqui. Entendeu? Aí a última parte vai ser o artigo. Entendeu? Não entendeu? Sim, vai tirar de lá. Sim, vai fazer isso. Vai fazer exatamente isso. Deixa eu procurar minha tese aqui. Deixa eu parar a gravação aqui enquanto eu procuro, senão vai ficar longa a gravação.
Pronto, tá gravando. Então a minha tese de doutorado aqui, eu estou mostrando como é que eu quero que faça. Veja, a minha tese de doutorado está dividida em uma introdução, uma revisão de literatura, e aí tem, isso é o capítulo 1. Aí depois tem o capítulo 2, tá? No meu caso, foram 2 artigos. Então veja, tem aqui a introdução, aí veja, tá aqui a introdução, que eu falo sobre displasia coxomural, parari parará, caixinha de fósforo, não sei o que, não sei o que. Faço uma revisão de literatura, que é para aqui que eu estou falando para você puxar. Você vai puxar para a parte 2 do seu trabalho, que é essa parte que eu estou mostrando agora da minha tese. Revisão de literatura, fisiopatologia da displasia. Aí vem, ó, vamos lá, diagnóstico, como é que faz diagnóstico da displasia. Tratamento, aí fala como é o tratamento conservador. Aí eu começo com tratamento cirúrgico. Bom, tratamento cirúrgico eu explano mais, por quê? Porque o tratamento cirúrgico é a base da minha tese, então eu falo mais coisa, né? Então eu explano mais coisa aqui sobre o tratamento. Então tudo isso aqui, pronto. Aí, ó, eu fiz uma revisão da literatura sobre displasia coxomural e coloquei os autores aqui, ó, tá vendo? Os autores, tá? Então isso aqui é o que eu estou dizendo para ser esse capítulo 2. O capítulo 1 é a descrição do seu estágio, tá? É a descrição do seu estágio, que só precisa fazer as modificações lá que eu falei. O capítulo 2 é uma revisão da literatura sobre os aspectos gerais sobre parasitologia, que você vai puxar dos parágrafos que não vai ser útil para o seu trabalho. Certo? Aí o capítulo 3 do seu trabalho vai ser... Cadê a tese? Aí tem aqui as referências da primeira parte do meu trabalho. Que isso aqui não foi publicado, tá? Isso aqui não foi publicado. Aí vem o capítulo 1, que eu coloquei como capítulo 1, que na verdade, porque minha tese saíram 2 artigos no caso, né? Então saiu esse artigo aqui, ó, denervação crânio-lateral em cães de espaço, que é o capítulo 3 do seu, que é a escrita do artigo, entendeu? Escrita do artigo intitulado tal, que é o que você fez, tá? E aí aqui, ó, aí tá, já está em formato de artigo, aí. Inclusive já coloquei os autores aqui que quando foi publicado aí. Resumo do artigo, ele já está no formato para mandar para a revista. Eu já defendi a tese com este artigo pronto, tá? Aí teve o artigo aí, parari parará, caixinha de fósforo, que aí foi colocado aqui na introdução, não foi colocado tudo que está lá, foi puxado lá daquela parte de revisão de literatura apenas o que interessa para embasar o meu objetivo, tá? Então aqui, ó, o objetivo aqui, ó. Até o presente não foi estudada a resposta à associação de técnicas de cirurgia, tenectomia, tenotomia. Então, até o momento, ninguém tinha feito a associação dessas técnicas cirúrgicas em animais displásticos, né? Então, isso aqui é a justificativa para o meu trabalho. Até aqui, ó, foi revisão de literatura do artigo, ó, tá vendo? Aí coloquei, os pesquisadores deste trabalho têm como objetivo avaliar perante a ótica do tutor e pesquisador. Por quê? Porque eu fiz a avaliação através da minha avaliação e do tutor. O alívio da dor em cães com displasia coxomural após a realização de associação de técnicas de denervação comparativamente à utilização apenas de técnicas de denervação crânio-lateral. Pronto. Esse aqui foi o primeiro trabalho. Material e métodos, aí veio material e métodos. Tomem cuidado, porque eu estou vendo que vocês estão colocando resultado em material e método, e coisa que é material e método em resultado. Tem que prestar atenção nisso, o que é o que, né? Aí foi, né? Aqui eu descrevi como é que eu fiz a avaliação dos animais, como foi feita a cirurgia, tudo mais, tudo que foi feito no trabalho. Aí veio resultados de discussão. Resultado de discussão, tá? A tabela, com análise estatística, parará, algumas imagens mostrando. Pronto. Esse foi o primeiro artigo.
Aqui, tabela mostrando resultados estatísticos. Que na verdade, quando eu publiquei, ficou até menor que isso, tá? Porque depois eu reduzi mais ainda. Aí veio. Cadê? As referências deste artigo. E aí veio o capítulo 4, que foi o outro artigo. Só que a diferença para vocês é que vai ser um artigo só. Então, descrição na parte 1, parte 2, abordar aspectos que você na sua revisão, Aline, você falou sobre um monte de coisa que não precisa colocar para dar embasamento para o seu trabalho. Por exemplo, você descrever como foi feito o detalhe sobre como faz o exame laboratorial. Tem a ver com o que você fez? Não, você não foi no laboratório, você não fez os exames. O seu estudo foi estudo retrospectivo, entendeu? Agora, para não apagar, para não perder o trabalho que vocês fizeram, eu estou fazendo isso aqui. Pelo contrário, estou ajudando vocês, entendeu? Eu estou valorizando o trabalho de vocês. Eu estou falando para você passar tudo que de forma organizada, lógico, como uma revisão de literatura sobre aspectos gerais de doenças parasitárias em cães, e aí a escrita do artigo. Não entendeu ainda? Aline? Entendeu? Então, porque, ó... Cadê? Vamos lá. Eu poderia muito bem ir marcando para você, mas eu acho que demais. O trabalho é de vocês, né, gente? Eu não posso ficar fazendo trabalho para vocês, não, tá? O trabalho é de vocês. O orientador tá aqui para orientar, não tá aqui para fazer o trabalho para vocês. Cadê? Então vamos lá. Opa, passei, foi? Tá. Vamos lá. A presença de parasitas, eu vou ler alguns parágrafos para dizer para você se ele está adequado para o artigo. A presença de parasitas intestinais em animais de estimação é uma preocupação constante no campo de medicina veterinária, pois os parasitas intestinais estão entre os agentes patogênicos frequentes em animais de companhia, que constituem as principais causas de transtorno. Beleza, tá bom. O exame parasitológico de fezes é essencial para detectar a identificação de parasitas intestinais em seu estágio morfológico. Dessa forma, o médico veterinário pode implementar um tratamento mais específico. Tá, eu acho que você falar do exame aqui caberia se você tivesse feito o exame. Você não fez o exame, volto a dizer, né? Então isso aqui não caberia aqui, né? Você poderia até colocar assim: o conhecimento de quais parasitas são comuns nas diferentes regiões do país, não sei o que, tudo bem. Mas você falar do exame parasitológico, não. Os parasitas intestinais comuns ocupam um lugar de destaque devido à sua prevalência e impacto na saúde pública. Assim, estudar, compreender a patogênese que mais cometem animais de estimação, desenvolve estratégia. Tá, tudo bem, beleza. Este trabalho tem como objetivo realizar o levantamento. Né? Pronto, sua introdução tá boa aqui. Pronto, acabou, tá bom, é isso aqui. É porque vocês ficam complicando demais. É isso aqui. Você está justificando o seu trabalho e colocou o objetivo aqui, ponto final. Só que aí você muda aquele negócio do objetivo que eu falei. Aí começa a metodologia, Aí o problema é que aí você veio fazer uma revisão de literatura de novo aqui, né? E não. Isso aqui, ó, essa revisão de literatura aqui, ó, a revisão de literatura foi feita com base na literatura. Isso aqui você vai colocar lá no começo da revisão dos aspectos gerais de parasitologia, para você mostrar como você fez a revisão de literatura. Isso aqui não é colocado quando você faz uma pesquisa, porque o seu trabalho, Aline, é diferente do trabalho das meninas. O trabalho das meninas foi revisão de literatura, o seu é uma pesquisa. É diferente, entendeu? Então, se o seu trabalho fosse uma revisão de literatura, tudo bem, você colocaria dentro da metodologia isso aqui. Como foi feita a revisão de literatura? Né? Aí tudo bem, usou tais palavras-chave, tudo bem. Né?
O seu trabalho não, você tem que falar a metodologia do trabalho, da pesquisa. Entendeu? Então, não cabe isso aqui. Olha, método para coleta de amostras. Método para coleta de amostras. Aí você explica, faz uma revisão de literatura aqui. Isso aqui tem a ver com o que você fez? Não. Oi, vá, fale. Eu quero que você copie isso aqui tudinho, Aline. Ó, copie tudo isso aqui dessa revisão de literatura. Lá para aquela parte que eu estou falando. Lá da parte 2. Da parte 2 que eu falei. Né? Aspectos gerais. Então você vai fazer uma revisão da literatura sobre aspectos gerais de doenças parasitárias. Tá? Parte 3 é seu artigo científico. Para a parte 3, isso aqui é esta introdução. Tá boa. Entendeu? Você não precisa colocar isso aqui. Você pode até... Aí o que é que acontece? Na revisão de literatura que você vai colocar lá em cima, você pode buscar algum outro parágrafo que se encaixe no embasamento aqui para o trabalho. Entendeu? Não entendeu ainda? Vou voltar para minha tese. Tá. Olha, entenda o porquê da minha tese desse jeito. E a minha tese foi feita, não foi feita especificamente por mim que eu fiz assim, não. As teses em várias universidades são orientadas para ser feito desse jeito, tá? Por que eu fiz uma revisão de literatura antes de fazer os artigos? Justamente porque ao longo do doutorado eu já fui fazendo... Na verdade, essa revisão de literatura eu fiz quando eu fiz o projeto. Eu fiz o projeto e aí fiz a revisão de literatura. E aí dentro dessa revisão de literatura eu vou utilizar parágrafos que embasam cada artigo que eu fiz, entendeu? Entendeu? Se você for olhar essa tese, você olhar os dois artigos, um artigo foi a avaliação de duas técnicas cirúrgicas. Pronto, eu tinha que escrever na introdução sobre as diferentes técnicas cirúrgicas que eu utilizei, tá? É o que tinha na introdução, que é o que tem na introdução. Já o outro artigo é um artigo que eu estou avaliando métodos de avaliação de dor, que eu utilizei análise cinética e análise cinemática, tá? Então, na introdução, eu não fiquei explanando muito sobre as doenças, eu fiquei explanando sobre método de avaliação do animal com displasia, entendeu? Por quê? Porque eu tinha que embasar a minha pesquisa. E tudo que eu estou falando aqui, eu chamei todo mundo para participar, porque quando vocês forem apresentar seminário, é esse tipo de análise que eu quero que façam em cada artigo. Olhem para o artigo e veja lá. Primeiro, eu quero que me apresente qual revista foi feita e qual Qualis é. É uma revista boa? Qualis A? Beleza, é uma revista boa. Aí vai falar o que tem na introdução, vai falar qual a hipótese justificativa que está ali naquele trabalho e falar o objetivo. E vai apresentar a metodologia desse trabalho. É para apresentar parte por parte do artigo no seminário. Não é para ficar copiando e colando o texto do artigo no slide, não, porque é o que eu vejo ocorrer também. Fica copiando e colando o texto. Não, é para parafrasear. Parafrasear é você pegar aquela frase e colocar daquela frase coisas lá no slide que você consiga lembrar para falar. Então é isso. Entendeu, Aline? O que eu quero que faça? Eu tô, pelo contrário, eu tô valorizando o trabalho que vocês tiveram. Porque eu poderia muito bem chegar para vocês e dizer, olha, apague toda essa parte aqui e deixe só... Não, eu estou valorizando o que vocês fizeram. Mantenha o que você escreveu naquela revisão de literatura, mas você vai colocar nessa segunda parte. E algumas coisas que tiver nessa revisão, você pode reaproveitar lá embaixo, na introdução para o artigo. O objetivo é que no final do seu ESO, você já tem um artigo pronto. Porque o que está acontecendo? O que eu estou pedindo para você fazer? O que está acontecendo é que o pessoal está apresentando o ESO e está deixando para lá, e eu estou tendo trabalho de fazer isso. E não é para isso acontecer. Tá? É para o aluno fazer a publicação. Eu estou apenas para corrigir e orientar. Os outros entenderam o que eu quis dizer? Ou não entenderam? Vamos aqui. Todo mundo entendeu? Quando forem fazer o ESO, já sabem. Cada um que faz o seu ESO. Vamos lá. Vamos colocar um exemplo aqui.
Ontem eu estava conversando com Milena, aí dei uma ideia lá para ela. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui. Vamos ver. Ocorrências de quadros tóxicos em clínica veterinária. Vai sair com erro, viu, gente? Veterinária, tá, pronto. Esse é o título do trabalho, tá? Qual é a primeira... Bom, a primeira parte do ESO vai ser a descrição do que ela fez, tudo mais, parará. Aí vai na segunda parte. O que ela vai fazer na segunda parte? Ela vai fazer uma revisão sobre os principais quadros tóxicos em cães e gatos. Vai fazer uma revisão de literatura sobre isso. Aí aqui realmente vai colocar no começo. Este trabalho foi feito um levantamento utilizando tais palavras-chave nos sites de pesquisa, tal, PubMed, Periódico da CAPES, como critério de exclusão não foram incluídos livros, nem teses, nem dissertações. Foram incluídos apenas artigos científicos de tal ano a tal ano. Pronto. Aí vai começar a revisão de literatura sobre os principais quadros tóxicos que ocorrem. Tá? Não precisa ser uma coisa do tamanho do mundo, porque senão vira um livro. É apenas para criar parágrafos ali, e dentro desses parágrafos você vai utilizar alguns para o artigo. Né? Pronto. Aí, a terceira parte do trabalho dela vai ser o artigo em si, que aí eu dei algumas ideias para ela, ela está pensando. Mas vamos dizer que seja, sei lá, diga aí, Milena, que eu nem lembro. Eu tô com a mente ruim. Deixa eu ver. Como é o nome daquele termo estatístico quando vai epidemiológico e vai... É prevalência. Prevalência de intoxicações em cães e gatos na cidade de Aracaju, Sergipe, Brasil. Pronto, esse é o título do trabalho dela. E aí ela vai... O que é que tem primeiro num trabalho? Lógico que tem o resumo, mas o resumo faz por último. Introdução. Na introdução, diante do que ela vai fazer ou ela fez, tudo depende, às vezes é um projeto ainda que você vai fazer, né? Uma pesquisa que vai fazer ainda, aí você tem que fazer isso. Introdução e objetivos, né? E metodologia. Então, você vai escrever uma introdução, e você já escreveu as coisas lá na revisão de literatura antes. Então, você vai reler a revisão de literatura e tudo que tiver a ver com o título do trabalho, vai colocar. Por exemplo, no primeiro parágrafo, vai escrever sobre a importância do assunto. O que é seria a importância do assunto? Os quadros tóxicos em cães e gatos são muito comuns na clínica veterinária, que não sei o que, parari, parará, gerando muita morbidade, mortalidade, parari, parará, isso dentro do que algum autor falou, né? E vai colocar referência, né? Os quadros tóxicos mais comuns em cães e gatos são tal. Por quê? Porque você não vai fazer um levantamento depois de quais são. Aí você na revisão você vai colocar o que já tem na literatura, né? E aí vai buscar lá na revisão de literatura que você fez alguma coisa que você acha mais importante. Sempre nesse momento da introdução, você não vai ficar raciocinando muito em cima dos seus resultados que você já teve. Por quê? Porque quando está fazendo a introdução do trabalho, é como se você estivesse fazendo o projeto ainda. Você não viu os resultados ainda. Então você não sabe o que tem no resultado ainda. Você sabe o que você quer procurar, os objetivos, mas você não tem resultado ainda. Não é para falar dos seus resultados. Você fala o resultado que tem na literatura. Né? E aí, no penúltimo parágrafo da introdução de Milena, ela vai falar o seguinte: diante do exposto, torna-se importante conhecer a epidemiologia dos quadros tóxicos do município de Aracaju, Sergipe.
Esse é a justificativa do trabalho. E aí vai colocar o objetivo. O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento. Bom, no caso, se ela for fazer um levantamento nas fichas, né? É fazer um levantamento retrospectivo dos quadros de intoxicação ocorridos na clínica veterinária Aquário, Parari, Parará, Parari, Parará. Entendeu? Aí depende dos dados que ela vai pegar, né? O que vai ter disponível para ela, exatamente qual tóxico foi, qual sintomatologia, tudo depende da capacidade dela. Pronto, esse é o objetivo. Aí vai escrever a metodologia agora. Pronto, a metodologia ela vai escrever. Foi feito um estudo retrospectivo, fazendo um levantamento entre os anos tal e tal, observando os registros de fichas clínicas, e aí vai narrar, né? Descrever exatamente o que foi feito. Tal. Os dados foram tabulados na planilha Excel, parari, parará, não sei o que foi feito, tal estatística. Então, eu estou apenas resumindo. Tá? Nada melhor, muito melhor do que eu estou falando aqui para vocês, é justamente pegar trabalhos já realizados, parecidos, e ler esses trabalhos. Como é que esse trabalho aqui foi escrito? Para vocês aprenderem, entendeu? Então, se, Milena, se a gente acertar que vai ser tal coisa, já procura fazer isso, pegue trabalhos parecidos que foram feitos em outros lugares e leia como é que foi feita a introdução, como é que foi feita a metodologia, como é que foi feita a discussão, para ter uma noção. Porque aí quando você for escrever vai estar muito mais fácil. Entendeu? Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Alguém quer falar alguma coisa? Ou alguém não concordou em nada? Ou quer tirar dúvida? Diga, Matheus. A revisão de literatura, a gente até explanou em reunião sobre isso, né, alguma coisa, que existem vários tipos de revisão de literatura. Tá? Existe revisão narrativa, meta-análise, né? Tem vários tipos de revisão. A meta-análise é uma revisão muito difícil de fazer, tanto é que tem pessoas que fazem mestrado e doutorado e o trabalho da pessoa é justamente fazer uma meta-análise sobre determinado assunto. A pessoa não vai em laboratório, não atende animal, não faz nada. Teve um colega meu lá em Recife que fez isso. Ele fez uma meta-análise sobre determinado assunto. Porque meta-análise você tem que pegar tudo quanto é artigo científico de determinado assunto, pegar toda a estatística que foi feita nesses trabalhos e juntar tudo num trabalho só e fazer uma estatística só. Entendeu? Dá o maior trabalho isso. Então não cabe para vocês esse tipo de análise, entendeu? Eu acho que é mais adequado para vocês, mais fácil, até como introdução aí para quem for fazer pós-graduação, fazer uma revisão narrativa. Né? E a revisão narrativa, ela vem sendo mudada cada vez mais nos últimos tempos, na forma que está sendo escrita. Se você pegar uma revisão de literatura que eu publiquei, pronto, o meu ESO que eu publiquei, ele é de determinado jeito. Hoje, se eu fosse publicar o meu ESO, eu teria dificuldade de publicar. Então, o que tem que ter numa revisão de literatura? Poxa, aí eu vou ter que procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho uma revisão de literatura. Revisão de literatura narrativa. Cães e gatos. Vamos pegar qualquer assunto aqui de cães e gatos. Espera aí que eu quero achar numa revista. Revista de literatura. Revisão de literatura. Revisão de literatura, uma roleta. Revisão de literatura, não.
Quem está no computador aí, vê se acha uma revisão de literatura aí. Ah, eu acho que pode ter naquela lista de artigos nossos, né? Lá da área de trabalho. Deixa eu procurar lá. Não, mas eu quero pegar logo um artigo. Um artigo já publicado, entendeu? É melhor.